Olá, pessoal. Quem está falando aqui é o professor Marcos Paulo, sou um dos coordenadores do curso Supremo de Belo Horizonte, responsável por processo penal, e eu tenho uma imensa dica para dar para você do YouTube e uma atualização muito importante para você, aluno nosso, que adquiriu o nosso módulo sobre Lei 11.343. E a dica consiste no seguinte: o Pleno do STF, no informativo 733, dirimiu uma controvérsia muito grande que havia no tocante à aplicação da pena em matéria de entorpecentes. Por quê? Sabemos que, se o condenado por tráfico, nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 de 2006, for primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar o crime organizado, ele fará jus a uma redução da pena, que varia de 1/6 a 2/3. Tese, da Defensoria Pública, que eu recomendo que você sustente em prova discursiva. Não existe meia primariedade. Não existe meios bons antecedentes. Não existe meia dedicação à atividade criminosa. Não existe meia participação em crime organizado. Ou seja, esses 4 requisitos são objetivos, não são subjetivos. E como esses requisitos são objetivos, o juiz ele não teria margem discricionária no momento de dosar essa redução. Logo, presentes os requisitos legais, essa redução teria que ser sempre o quê? De 2/3. Essa posição, entretanto, não prosperou nos tribunais superiores, que entendem que o juiz pode, sim, dosar essa redução de 1/6 a 2/3, levando em consideração a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Só que a partir daí surgiu uma seguinte controvérsia. Ok, mas será que a natureza e a quantidade da substância entorpecente só poderiam ser valoradas nesse momento? Ou será que poderiam ser valoradas também quando da fixação da pena base? Em outras palavras, será que haveria bis in idem se o juiz exasperasse a reprimenda base acima do mínimo legal por conta da quantidade, por conta da natureza da substância entorpecente, e depois voltasse a valorar essas circunstâncias no tocante a dosimetrar, no tocante a estabelecer a dosimetria, a modular, a redução da pena ou não? Esse tema dividiu o STF. A segunda turma entendia que a hipótese seria sim de bis in idem, ao passo que a primeira turma entendia que não haveria bis in idem. Consequentemente, esse tema foi levado ao pleno do STF, até por iniciativa da segunda turma. E prevaleceu qual entendimento? O da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Isto é, eu posso sim levar em consideração a natureza e a quantidade da substância entorpecente no momento de valorar, no momento de estabelecer a dosimetria dessa redução. Eu posso sim fazê-lo. Não há nenhum problema quanto a isso. Agora, o que eu não posso é levar em conta essas circunstâncias na terceira fase, redução da pena, e também na primeira fase, quantidade de pena base. Ou seja, ou eu valoro essas circunstâncias na primeira fase, quando da estipulação da pena básica, ou valoro na terceira fase, quando da redução da pena. Caso isso fosse valorado nas duas fases, isso vai traduzir o quê? Bis in idem. E, a partir dessa orientação já fixada pelo plano do STF, inclusive, a divergência entre a primeira e a segunda turmas do STF ficou muito marcada, muito bem marcada no julgamento, porque os 4 votos vencidos foram de ministros integrantes da primeira turma. Por quê? Os votos vencidos partiram exatamente da Rosa Weber, Dias Toffoli, Fux e Marco Aurélio, os 4 integrantes da primeira turma. Agora, isso vai ter uma repercussão muito importante quando da confecção pela defesa da apelação. Por quê? Imaginemos que o juiz incorreu bis in idem. Por quê? Valorou. Perdão.
Alarme falso contra o espirro, tá? Acontece, com toda a gravação. Imaginemos que o juiz tenha sopesado a quantidade e a natureza da substância entorpecente na primeira fase e na terceira fase. Não poderia, bis in idem. Se a defesa apelar simplesmente buscando a nulidade dessa aplicação da pena por força do bis in idem, o tribunal fica liberado para decotar o aumento correspondente ou à primeira fase ou à terceira fase. Consequentemente, qual é o cuidado que o defensor deverá ter? Quando da sua apelação, já deve o quê? Postular que seja decotado, né, o maior aumento, ou em outras palavras, né, o maior gravame imposto ao réu. Até porque estaremos diante de um recurso exclusivo da defesa, e em sendo recurso exclusivo da defesa, descabe reformácio impégios de ofício. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imaginemos que o juiz tenha levado em consideração a quantidade de substância entorpecente e a sua maior lesividade, exemplo crack, e tenha fixado a pena base acima do mínimo, 6 anos. E depois, na terceira fase, tenha reduzido apenas a pena apenas de 1/6, aquietando-se então em 5 anos. Pois bem, nesse caso, o que será preferível ao réu, e o defensor tem que buscar isso? Apelar, arguindo bis in idem, e que, portanto, já que a quantidade e a natureza da substância entorpecente foram sopesadas na primeira fase, fixando-se a pena em 6 anos, que na terceira fase seja desconsiderado esse argumento e, por conseguinte, fixada a maior fração de redução, qual seja 2/3. Ok, gente? É isso. Bem, então, bons estudos para você e até a próxima. Tchau.